segundo jogo, que a gente já falou por cima um pouquinho aí. Saints e Vikings se enfrentam em Londres, domingo pela manhã. Aqui, acabei não passando no primeiro jogo, né, as odds. O Bengals, vou colocar aqui rapidinho só, que o Cincinnati é favorito por 4 pontos e o over-under é de 47, um over-under relativamente alto para o jogo de hoje à noite. Passando então aqui para o Saints e Vikings, Minnesota é favorito por 3 pontos apenas, e o over-under baixo de 43. Acho que muito pelo fato da defesa do Saints ser uma boa defesa, né? Eu acho que é uma boa. Apesar do ataque do Minnesota ser um bom ataque, a defesa do Saints também produz bastante. Falando um pouquinho, eu acho que do backfield, né? A gente ficou com a expectativa aí do Cook. Tá com essa lesão de não jogar, do Madison subir muito, e a gente viu que ele treinou hoje, né? Treinou full. Sim. Então a gente fica já na dúvida se realmente ele machucou, né? O que tu acha desse backfield? Vale apostar em algum dos dois? Cara, eu acho que o Madison vale ter no time. Eu tenho ele em algumas ligas, inclusive, como banco. Eu acho que qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de ausência do Cook, o Madison já provou que ele consegue funcionar muito bem. Mas é isso, assim, nesse exato momento a gente tá meio num momento de esperar e ver o que vai acontecer, né? Nós não temos garantia de que um ou outro vai jogar. Então, assim, quem puder, quem tiver espaço no time para colocar o Madison, eu recomendo fortemente que ele faça parte ali. Exatamente. E os wide receivers, queria te perguntar também, passar a pergunta, e depois eu respondo a minha própria pergunta. Se o Thielen e o Osborne podem seguir produzindo como produziram na última, né? O Thielen de forma consistente, seguir com essa produção alta, e o Osborne aparecendo aí como talvez o terceiro alvo do Kirk Cousins, né? Eu acho que o Thielen, ele começou devagar. Eu gosto muito do Thielen, eu acho que ele é um baita jogador. Eu sempre fui muito fã dele, assim, especialmente pela história dele, né, de ser undrafted, enfim. Eu acho que ele vai estabelecer ali uma base, aquela base muito próxima de 2021, que ele pontuou bem. Não foi espetacular, mas pontuou muito bem. O Osborne, eu acho que ele é mais dependente da matchup, muito dependente também de como o Justin Jefferson é protegido, né? Exato. Double teams, triple teams, enfim. Eu não confiaria muito nele, não, mas o Thielen eu confio mais no sentido de que eu acho que ele vai ter oportunidades como ele vem tendo, né? Ele tem participado muito de snaps, ele tem participado muito do game plan do Vikings. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que o Thielen é um cara escalável toda semana. Eu acho que ele é um bom flex para ser escalado. E o Osborne depende muito do confronto, né? Por exemplo, esse jogo contra o Saints, que tem uma boa defesa, eu já ficaria de fora do Osborne. Uhum. E então aqui vamos começar o assunto sobre o Saints com a pergunta do nosso querido amigo Matheus Coelho. Opinião sobre Jarvis Landry. Ele é o alvo 2 ou alvo 3 do James Winston? Eu tinha para mim no começo da temporada que ele seria o alvo 2. Eu acho que, logicamente, com o Michael Thomas saudável e funcionando, o Michael Thomas é o cara desse time. Mas o Olave, que para mim é o melhor rookie desse ano, e pelo menos antes do draft, eu tinha muito ele em alta conta. Inclusive, queria ele no meu Packers. Eu acho que hoje ele já dominou essa segunda opção ali. Eu acho que ele é o wide receiver 2. Quase rivalizando, inclusive, até para o final da temporada, eu acho que ele vai acabar brigando com o Michael Thomas com relação ao protagonismo desse time. Eu concordo. Então, eu acho que o Landry acaba sendo um wide receiver 2, 3 desse time, talvez equiparando ali, mas o Olave tem tido quase 30% de target share, ele tem participado de muitos snaps, então, assim, é muito difícil você garantir o Landry como uma opção viável, né? Porém, se você tem um time grande, um time com um roster muito, muito espaçoso, ou se você tem um banco grande, o Landry realmente é uma opção a se considerar. Mas entre Landry, Thomas e Olave, eu fico com Olave e Thomas sem certeza. O Landry eu acho que é uma boa opção para ter no banco, né? Principalmente com as lesões do Michael Thomas. De repente ele pode ser muito, muito útil durante a temporada. E dependendo do matchup também, né? Talvez contra os Vikings seja uma boa escalação. A secundária dos Vikings não é lá essas coisas, né? Então, de repente. Tem outro ponto importante. Um outro ponto importante a se considerar, que normalmente a gente esquece, que são os jogos em Londres, são jogos cansativos para ambos os times, né? Por mais que o Jaguars tenha vindo várias vezes aqui, aqui, na verdade, em Londres, né? Mas é o tipo de jogo que é muito cansativo. Então, os times rotacionam demais os jogadores. Então, para essa matchup em específico, eu acho que os três podem ter uma certa relevância.
Mas se você for considerar o estilo de ataque do Saints, com certeza o Thomas e o Olave são hoje, para mim, os dois principais nomes. O Landry, muito importante, mas menos protagonista do que esses dois. É isso. Fugindo um pouquinho do assunto, a gente falar de Dynasty aqui para o Thiago, que tá mirando o Olave em ligas Dynasty. Eu tava pensando aqui, fiquei bem em cima do muro, se vale a pena a compra dele por ele estar muito em alta. Talvez isso, o preço dele esteja lá em cima. Qual é a tua opinião? Se é o momento de comprá-lo, ou talvez esperar alguma outra semana em baixa Novamente, para mim, o Olave é o melhor wide receiver dessa classe. É o melhor wide receiver que estava disponível esse ano. Então, eu pessoalmente pagaria por ele talvez um pouco mais caro. Então eu concordo com essa questão de mirar o Olave e tentar buscar ele nas ligas nas quais eles estão disponíveis, né? Que ele está disponível e tudo mais. Mas realmente você não vai, acho que, pagar demais, porque assim, ele tá hoje com o Jameis Winston, que não é um quarterback estabelecido. Sim. Pode ser que o ano que vem eles tenham um quarterback novo, um rookie, que enfim, tem a outra estrutura, outra expectativa. Então também é meio que equilibrar essas necessidades / expectativas. De qualquer forma, eu confio demais no Olave, eu acho que ele é um baita de um wide receiver, e pro Fantasy eu acho que ele tem um estilo muito próximo do Jarvis Landry, que é muitos targets e muitas recepções. Ele pode não ser um Chase, que tem big plays o tempo todo, mas ele é um cara que tem um chão muito grande. É isso. Em PPR ele explode, né? Semana sim e semana também. Para a gente arredondar o assunto do Saints aqui, falar sobre o Kamara, né? O Kamara, que na última semana foi mal, e ele tá em baixa. Tu acha que é um bom alvo para compra para o resto da temporada? Particularmente para mim, eu acho que sim. Eu não confio mais no Kamara, cara. Eu tenho para mim que o Kamara já foi. Assim, eu acho que se o preço for justo, você compra. E se alguém tiver querendo pagar um pouco mais, você vende, claramente, assim. E sendo bem sincero, assim, eu sou muito fã do estilo do jogo do Kamara, eu acho que ele foi absurdo, enfim, eu sou muito fã, eu gosto muito de running back como posição, mas eu acho que o que ele apresenta hoje, o que ele vai apresentar pelos próximos 2 anos é muito baixo. O Saints em si tá mudando muito também o estilo de jogo, sim. Então, assim, é uma mudança muito grande que me dá muito receio. Mas sim, tem um potencial absurdo, já provou, né? Já me provou errado, pelo menos ano passado, em que eu tava meio que vendendo ele também um pouco. Para se considerar, mas eu, nesse exato momento, eu venderia ele ao invés de comprá-lo. Inclusive foi uma pergunta do Felipe Félix lá no Instagram, né? Que eu tinha colocado ali nos comentários, se era para desespero o Kamara, né? Então nós estamos mediando, acho que é sim, né? Eu realmente eu acho que ele tá em baixa, mas a minha expectativa é que ele melhore, e principalmente em PPR eu acho que ele é muito útil, por ele ter muitas recepções, e o game script normalmente do Saints tá atrás do placar, né? Então isso é muito bom. Assim, desesperar não é talvez a melhor opção. Porém, se você achar uma opção interessante de longo prazo, vale a pena considerar. É como você falou, por conta do PPR, por conta dele receber muitos passes, ele ainda vai ter uma importância, né, no jogo como um todo. Então é meio que balancear aí qual que é a oferta que você tem, quais são as opções que você tem na sua mão. Mas eu não tenho muito mais apreço pelo Kamara como ele era, sei lá, em 2019, 2020, né? Que era o cara, você não vende de jeito nenhum. É isso. Pra gente fechar esse jogo, então, passar aqui os últimos comentários do Thiago, que o Madison seria um running back melhor em vários times da liga. E eu concordo com a opinião dele, eu acho que o Madison é um bom running back, né? Como possível titular, eu concordo. Como reserva, não, porque o Cook ainda acaba dominando ali o backfield quase como um todo, a não ser que o Vikings tenha um placar muito elástico, e aí você começa meio que usar os reservas, né? Claro. Mas com certeza, considerando as pontuações que a gente tem visto esse ano, assim, dos running backs, por que não, sabe? Assim, acaba sendo uma opção possível.